Então, pessoal, hoje falando sobre uma outra posição minha chamada Assertio Holdings, tá? Eu já falei sobre essa ação, sobre essa empresa no outro vídeo que eu fiz, num vídeo que eu fiz chamado 4 ações que eu comprei em outubro, se não me engano era esse o título do vídeo, né? Enfim, era sobre isso o vídeo, tá? E uma das ações que eu comprei em outubro foi justamente a Assertio Holdings, código ASRT, listada na Nasdaq, tá? E basicamente no vídeo de hoje eu quero falar individualmente, separadamente sobre essa empresa, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o que essa empresa faz. Eu vou passar pela história dela, né, contando o que aconteceu com essa empresa, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre o valuation e falar também um pouco sobre por que eu decidi investir em Assertio Holdings, né? Mas enfim, antes da gente começar, como sempre, nada nesse vídeo é recomendação de investimentos, beleza? E com isso é o que interessa, né? Mas enfim, o que faz a Assertio Holdings, né? A Assertio Holdings é uma empresa do setor farmacêutico e basicamente a Assertio Holdings adquire medicamentos de nicho, né? Que já foram aprovados, que já foram licenciados para venda, né? Que já passaram por todo o processo de aprovação do FDA. Então, ela adquire medicamentos já prontos e os desenvolve comercialmente. Então, é isso que a Assertio Holdings faz. Então, a Assertio Holdings não é o tipo de empresa do setor farmacêutico que, por exemplo, vai investir toneladas de dinheiro em pesquisa e desenvolvimento de uma nova droga. Não é isso que a Assertio Holdings faz. A Assertio Holdings compra drogas já aprovadas, drogas já prontas, e desenvolve comercialmente esses medicamentos. Então, esse é o modelo de negócios de Assertio Holdings, tá? Então, primeiro tópico coberto, né? Segundo tópico, antes da gente entrar nos números dessa ação, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu com o preço dessa ação, né? Então, vamos vir aqui para o TradingView, né? E como vocês veem, a Assertio Holdings sofreu muito nos últimos anos, né? Quer dizer, essa é uma ação que chegou em cerca de 7, 8 dólares lá em maio de 2023. E a partir de maio, abril, né? A partir dessa data, o que a gente teve, na verdade, foi uma queda brutal. Quer dizer, do fechamento dessa barra verde aqui, né? Desse topo até o atual fundo, essa ação caiu 90%, indo de 7,60 para os atuais 86 centavos, né? E a primeira vez que eu entrei nessa ação, né, eu comecei minha posição em cerca de 61 centavos. Então, assim, foi bem próximo ali do fundo, né? Foi mais ou menos aqui. Foi aqui que eu comecei minha posição. Porém, como eu fui aumentando minha posição ao longo do tempo, hoje o meu preço médio está ali em cerca de 75 centavos, né? Então deve estar por aqui, mais ou menos. Mas por que essa ação caiu tanto, né? O que aconteceu para a gente ter um movimento tão desastroso como esse aqui, né? O que aconteceu aqui? Então, eis a história de Assertio, né? Então, a Assertio Holdings, até ali 2023, né? A Assertio Holdings tinha um medicamento principal, que era o Indocin. E o Indocin é uma droga que ela já não tem patente há muito tempo, porém, a Assertio era a única que conseguia fabricar indometacina no formato de supositório, tá? Então, a Assertio era a única que tinha esse conhecimento técnico. Porém, como você não tinha uma patente, era só uma questão de tempo até que uma outra empresa conseguisse copiar o método de Assertio, né? E foi isso justamente o que aconteceu. Então, a Assertio conseguiu surfar ali uma onda, conseguiu ganhar muito dinheiro com a exclusividade técnica que ela tinha sobre o supositório de indometacina, né, sobre o Indocin. Porém, depois a concorrência chegou e acabou com a festa, né? E a concorrência chegou, o primeiro genérico, o primeiro concorrente, o primeiro medicamento concorrente do Indocin chegou justamente ali por volta de agosto de 2023. E aí, uma vez que a gente teve um novo concorrente chegando, o mercado olhou para aquilo ali e, obviamente, todo mundo largou suas ações ao mesmo tempo, o que levou a ação de 7 para 60 centavos, né? Afinal de contas,
como o Windowson era a principal droga da empresa, né? Pô, se a empresa perdeu o Windowson, quer dizer que ela basicamente perdeu ali uma boa parte das receitas, né? E foi basicamente isso que aconteceu mesmo. Se a gente der uma olhada aqui, ó, em 2022, o Windowson estava entregando 100 milhões em receita, tá? Aí em 2023, a gente teve o primeiro genérico chegando no mercado, né? E com o tempo, as receitas do Windowson começaram a ser erodidas, né? Então hoje, se a gente olha para as receitas do Windowson, a gente se assusta com o número de somente 26,7 milhões de dólares. Então, as vendas do Windowson caíram de 100 para 26,7. Então foi basicamente isso que aconteceu, né? Então não é à toa que o mercado simplesmente despejou as ações da Assertio Holdings, né? Decretando a morte dessa empresa. Então, o que o mercado, até o momento, vem vendo quando ele olha para a Assertio Holdings é uma empresa que ele basicamente considera como uma empresa morta, né? Então é por isso que a Assertio está no chão. A Assertio está sendo negociada a basicamente nada, né? Por exemplo, a Assertio tem um market cap de somente 73 milhões de dólares, como a gente vê aqui, né? Porém, de caixa líquido, essa empresa tem 57,9 milhões. Ou seja, se você comprasse todas as ações em circulação agora, você gastaria ali cerca de 75 milhões, né? 73 milhões, né? Porém, ao comprar essa empresa, você se surpreenderia com 58 milhões em caixa. Ou seja, isso significa que a Assertio Holdings, na verdade, no final das contas, custaria 73 menos 58, né? Ou seja, no final das contas, a Assertio Holdings está custando somente 15 milhões de dólares. Esse é o Enterprise Value, né? Esse é o valor de firma de Assertio Holdings. Somente 15 milhões de dólares. Tá, mas o que você está levando por 15 milhões de dólares, né? Bem, você está levando uma empresa que está gerando 117 milhões de dólares em receita, tá? Nos últimos 12 meses. Ou seja, essa empresa está negociando ao múltiplo, está negociando ao Enterprise Value to Sales de somente 15 divide por 117 de somente 0,13 vezes, tá? Isso aqui é um múltiplo ridículo. Ao mesmo tempo, a Assertio também está entregando uma margem bruta de 66%, né? Mas, por outro lado, a Assertio Holdings também está entregando prejuízo operacional, como a gente vê aqui, né? Quer dizer, isso aqui é uma margem de menos 30%, uma margem operacional de menos 30%. E qualquer um que vê esse número aqui fica assustado, né? Se a gente for ver o que essa empresa está entregando de prejuízo líquido, então, né? Quer dizer, a Assertio está entregando aí uma margem de menos 37%, né? Uma margem líquida de menos 37%. Ou seja, se a empresa entregou 117 milhões em receita, por outro lado, ela está entregando aí um prejuízo de 43 milhões de dólares, né? Então, assim, cara, qualquer um que vê esses números aqui fica assustado. Porém, como a gente vai ver no próximo vídeo, né, sobre financials, tem muita coisa sendo contabilizada aqui nesse prejuízo que não tem feito caixa. Por exemplo, se não me engano, né, amortização de bens intangíveis, né? Se não me engano, isso estava pesando bastante no resultado de Assertio. A Assertio também vendeu recentemente uma subsidiária e ela acabou registrando um prejuízo contábil com essa venda, né? Que ajudou também a jogar os números da empresa muito para baixo. Então, assim, tem muitas despesas sem efeito caixa e não recorrentes aqui nesse número, tá? Mas isso eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo, beleza? Mas enfim, então você está levando aí uma empresa com uma boa margem bruta, sim, essa empresa está entregando prejuízo, mas como eu falei, a gente tem muita despesa sem efeito caixa sendo contabilizada ali. Essa empresa não tem entregado crescimento, né? Quer dizer, se a Assertio Holdings entregou 156,2 em 2022 em receita, nos últimos 12 meses, essa empresa está entregando 117 milhões, né? Então, assim, essa é uma empresa cujas receitas
caíram, decresceram. E como eu já falei aqui nesse canal, o mercado detesta empresas que não estão crescendo. O mercado bate pra caramba empresas cujas receitas estão caindo, né? O mercado não quer nem saber. E aí, quando você tem uma situação dessas de receita caindo, o mercado não quer nem olhar, amigo. Muitas vezes ele só precifica a quase zero e paciência, é isso aí, né? Mas é isso que acaba criando as oportunidades, né? Mas enfim, você está pagando 15 milhões e você está levando isso. Porém, se a gente for olhar para a geração de caixa dessa empresa, aí, meu amigo, a coisa fica muito interessante, porque no final das contas, você está pagando 15 milhões, como a gente já viu, né? Porém, olha quanto caixa essa empresa está gerando. A Sertial, nos últimos 12 meses, gerou 18 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional. Ou seja, em outras palavras, a Sertial está negociando a um Enterprise Value to Operating Cash Flow, a um valor de firma sobre o fluxo de caixa operacional, de menos de uma vez, ok? Ou seja, você está pagando 15 por essa empresa. Se você quiser adquirir todas as ações, né, você vai ter que desembolsar 73 milhões, porém, desembolsando 73 milhões, você vai ter ali cerca de 60 milhões em caixa líquido, então por isso que você está pagando 15, né? Então você está pagando 15, só que essa empresa te gera 18 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional em um único ano. E como a gente vê aqui, a Sertial já entregou muito mais caixa do que isso. E aí você me fala assim, tá, beleza. A Sertial está entregando 18 milhões, mas e aquela história de perda do medicamento principal, né? E a tal da perda do Indocin, né? Quer dizer, as receitas do Indocin saíram de 100 milhões para somente, como a gente viu, né, 20 milhões. Então, assim, do que adianta você comprar uma empresa que até pode estar mostrando bons números, né? Mas cujo produto principal está morrendo, né? E aí que entra justamente o outro lado da história de Sertial Holdings. Então, assim, o que aconteceu? Se, por um lado, a Sertial Holdings perdeu a exclusividade de mercado que ela tinha com o Indocin, né, com esse medicamento, por outro lado, mais ou menos na mesma ocasião, a Sertial Holdings adquiriu a Spectrum Pharma. Aqui, a Sertial picks up Spectrum and its approved drug Rolvedon in $248 million plus deal. Então, assim, a Sertial comprou a Spectrum num acordo de 250 milhões de dólares. Porém, é importante dizer que esses 250 milhões de dólares não foram pagos em cash, tá? Se não me engano, todo esse acordo aqui foi pago em ações, né? E se não foi toda essa quantia, foi uma boa parte dela, tá? Mas então, como a gente pode ver aqui, mais ou menos ali no final de abril de 2023, né, a Sertial adquiriu a Spectrum Pharma e a Spectrum Pharma veio com um medicamento chamado Rolvedon. Para que serve o Rolvedon? O Rolvedon é um medicamento utilizado no tratamento do câncer. Então, assim, digamos que você vai fazer uma quimioterapia, né? Espero que você nunca tenha que fazer uma quimioterapia, mas digamos que você vai fazer uma quimioterapia. Quando você faz a quimioterapia, um dos efeitos contrários, né? Um dos efeitos colaterais é que você tem uma baixa nas suas células, nos seus glóbulos brancos. Talvez eu esteja falando besteira aqui, eu não sou muito bom em biologia, tá? Mas, enfim, o fato é que você precisa impedir que a sua contagem de células brancas diminua, para que você não fique exposto a infecções. E é justamente para isso que o Rolvedon serve. E uma das vantagens desse medicamento Rolvedon é que ele pode ser utilizado no mesmo dia da quimioterapia, sendo que os outros medicamentos competidores precisam ser administrados no dia seguinte, né? Então isso acaba sendo uma grande vantagem, porque, às vezes você dirigiu, você mora longe da clínica de quimioterapia, então assim, você dirigiu até a clínica, você teve que fazer uma viagem, fez a quimioterapia, aí você volta para casa e, você está num momento frágil, né? E até o momento, esses pacientes têm tido que voltar para as clínicas no dia seguinte para tomar esses medicamentos que são competidores do Rolvedon, né? Um dos competidores do Rolvedon se chama Neulasta, né, inclusive. Mas até agora tem sido assim. O Rolvedon, por outro lado, ele consegue ser aplicado ali no mesmo dia, então isso acaba sendo uma vantagem. Apesar de que esse não é um uso prescrito, né? Não é um uso
esse same day dosing, né? Esse uso de mesmo dia, né, da quimioterapia, ele não está prescrito ali na bula, apesar de que você já tem estudos ali mostrando que esse medicamento pode ser eficaz para uso no mesmo dia da quimio. Mas então, a Cershell comprou a Spectrum Pharma, que veio com esse medicamento chamado Rolvedon. E graças a Deus que eles fizeram isso, porque atualmente eu não sei o que seria a Cershell Holdings sem o Rolvedon. Então, assim, como vocês podem ver aqui, se por um lado a Cershell perdeu de fato o Indocin, né? Por outro, a Cershell Holdings conseguiu desenvolver muito bem o Rolvedon, né? Por exemplo, vamos ver quanto o Rolvedon entregou em receita em 2023, né? Quanto é que ele estava entregando em receita em 2023? A gente vai achar isso aqui. Então aqui, por exemplo, se em 2023, que foi quando a Cershell adquiriu o Rolvedon, né? O Rolvedon estava entregando 18,1 milhões em receita, como a gente vê aqui. Em 2024, as vendas do Rolvedon foram para 60 milhões. E segundo o que eu conversei com o CEO, ou melhor, antigo CEO, né, porque a gente teve muito recentemente uma mudança de liderança, uma mudança de CEO, mas segundo o que eu conversei com o CEO, o Rolvedon ele pode chegar a 100 milhões em receita, né? Eles agora estão focando muito em vender o Rolvedon para as clínicas, né? Não para os hospitais. Porém, se eles começarem também a vender o Rolvedon para os hospitais, eventualmente o Rolvedon pode chegar a 200 milhões em receita, né? Então, assim, se por um lado a Cershell perdeu o Indocin, por outro, ela vem desenvolvendo o Rolvedon muito bem. Só que, além do Rolvedon, a Cershell também tem um outro medicamento principal, que é o Sympazan, né? Então, o Sympazan, em 2024, entregou 10 milhões, né? Então, assim, se a expectativa é que o Rolvedon entregue 80, 100 milhões em breve, né? A expectativa é de que o Sympazan consiga chegar em receitas de cerca de 20 a 30 milhões, né? Segundo o guidance oficial do antigo CEO. Então, assim, tendo dito tudo isso, qual a tese de assertion, né? O que a gente tem aqui? Para mim, a gente tem uma empresa muito barata, negociando a um enterprise value de quase zero, negociando uma fração das suas receitas, com uma margem bruta excelente. Como eu vou mostrar para vocês, se você tirar diversas despesas sem efeito caixa e não recorrentes, quem sabe daqui a pouco a Cershell já está entregando um lucro operacional, né? Mas mesmo assim, como a gente viu, a Cershell já está gerando muito caixa, né? Então, assim, eu acho que na verdade é só uma questão de tempo até que a Cershell volte a crescer, porque assim, beleza, o Indocin pode ter caído, né? Só que assim, de zero o Indocin não passa. Por outro lado, enquanto o Indocin só deve cair mais um pouco, no máximo até zero, por outro lado, o Rolvedon pode subir até 100, pode subir até 200, né? E o Sympazan também pode continuar crescendo. Então, assim, eu acho que o mercado vai acabar se surpreendendo com essa empresa voltando a crescer. Eventualmente, essa é a minha expectativa. E a minha expectativa também é de que essa empresa continue gerando bastante caixa e que, inclusive, aumente essa geração de caixa conforme o Rolvedon e o Sympazan sigam amadurecendo, né? E aí vai chegar um ponto onde, eventualmente, o mercado ele vai reavaliar a Cershell Holdings, porque os números vão começar a mudar, né? Quer dizer, o mercado atualmente considera essa empresa como uma empresa meio lixo, né? Como uma empresa morta. Porém, como a gente viu, ela está se recuperando aos poucos. Só que isso ainda não está ali presente nos números, né? Quando isso aparecer nos números, pô, cara, basta essa empresa tradear aí sei lá, né? Vamos usar só o market cap, né? Não vamos nem o caixa que a empresa tem no balanço em jogo, não, tá? Mas só vamos utilizar o market cap, né? Quer dizer, essa empresa está negociando a 73 de market cap, né? Enquanto ela está entregando 120 de receita. Ou seja, ela está negociando a cerca de 0,6 vezes
receita, tá? Somente. Se a Search voltar a crescer, continuar gerando caixa beça, né? E começar a se aproximar ali do break-even, né? Começar ali a se aproximar do lucro operacional, será que essa empresa não pode negociar a 2 vezes preço sobre receita? Eu acredito que sim. Só que aí, só nesse caso, a gente já está falando aí de um retorno de 3,3 vezes, né? Então, assim, por isso que eu acabei comprando essa ação, né? Realmente, olhando para trás, a história é feia. A empresa sofreu bastante. A empresa não tem números obviamente bons, porém, eu entendo o momento que ela se encontra e eu vejo essa empresa recuperando. Então, assim, como eu já disse mais uma vez aqui no canal, né? Para mim não importa muito o que a empresa é hoje. Para mim o que importa é o que ela vai se tornar amanhã. Então eu estou comprando essa empresa aqui a preço de banana, sendo que eu vejo ela se recuperando. Então é basicamente essa a tese, a história de Assertion, tá? Por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, nada nesse vídeo foi recomendação de investimentos, beleza? E nos vemos na próxima.